Vocês estão bem? Eu estou muito feliz, amém? Muito feliz, porque o nosso Deus é muito bom. Em todo tempo Ele é bom. Que pena que a gente esquece na nossa caminhada, no nosso dia a dia, de o quanto o nosso Deus, Ele é bom. Amém? E como o pastor já disse, né? Na ministração do louvor, gente, que campanha maravilhosa. A campanha diante do trono de Deus. Sabe, o passo a passo, sabe, que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas. Cada palavra liberada. Então, cada palavra liberada, amém, igreja? Nossa, é muito verdade isso que o pastor falou. Sabe, eu vejo o cuidado de Deus com vidas aqui. Amados, olha, 2026 ainda nem raiou. Mas para nós, o Senhor já trouxe 2026. O favor de Deus, a graça do Pai já está sendo derramada. Isso é muito bom. Que vocês não esqueçam disso, igreja. De verdade, que você vai lá, sabe? Você que está no grupo da igreja, você que já tem o canal lá no YouTube da igreja, quando chegar 2026, como o nosso pastor Marcos já falou, nos primeiros segundos de 2006, o mês de janeiro, os portais do favor de Deus já vai estar aberto para nós. Sabe, amado, nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver Deus. Sabe, muitas vezes a gente não entende, mas nós não temos que entender. Nós temos apenas que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Não tenha dúvida. Ainda que seja na adversidade, ainda que seja na dificuldade, é Deus te lapidando, é Deus te moldando, é Deus te disciplinando, é Deus pegando você no colo e dizendo: você, meu filho amado. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Deus, amém? Quantas palavras poderosas, que nem foi liberado para o nosso pastor Alexandre. Libertos para viver a promessa de Deus, mês de fevereiro. Amados, você que não ouviu a palavra, vai lá, vai ouvir a palavra. Você vai ver que você não vai ter medo do que está por vir. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, tudo é novo. O cuidado de Deus, o amor dele por nós, tudo é o cuidado dele, amém? Nós temos que acreditar, que nem no mês de março, que foi pregado aqui pelo pastor Daniel, tomando posse da vitória. Olha que tema! Vamos tomar posse desde já da nossa vida. E hoje nós vamos falar do mês de abril, o quarto mês do ano. Talvez, sabe, tá chegando o mês, passou janeiro, fevereiro. Janeiro você tá todo empolgado. Fevereiro você começa meio assim. Março, aí Deus fala: ei, olha para mim. Começou o seu florescer. Amém? O tema de hoje é o poder do florescimento. Oh, glória a Deus. É tempo de anular os ciclos terrenos. Nós não temos que olhar para as circunstâncias. Nós não temos que olhar para o que a mídia está dizendo, o que o governo está dizendo. Nós não vivemos mais nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós. É Ele que vai direcionar, é Ele que vai conduzir. Não importa o final. Uma vez que você esteja com o Senhor, é sempre um final feliz. Em nome de Jesus. Mês de abril, o que significa? Vamos pôr no quadro? Aleluia. Abril vem do latim, que quer dizer aperire, que significa abrir. É o mês que nas culturas antigas representava o florescimento da natureza. Mas para nós que somos filhos de Deus, do Deus vivo, o florescimento não depende das estações da terra, mas depende sim do favor de Deus em nossas vidas. Dependemos totalmente do Espírito que habita em nós, o Espírito de vida que habita em nós. Em nome de Jesus. O que para o mundo é primavera natural, eita Deus, para nós cristãos é um tempo de colheita espiritual. Oh, aleluia.
Aleluia! O tema para o ano que vem não poderia ser outro. Vamos entrar rompendo. É ano do favor de Deus, em nome de Jesus. Pessoas vão olhar para essa igreja e não vai entender nada o que vai acontecer neste lugar. O mover de Deus, as vidas que virão, a liderança que se levantará. É isso que Deus tem ministrado em nossos corações. É favor de Deus, não tem nada a ver conosco, é tudo, tem que ver com Ele, tudo tem a ver com Ele, igreja. Deus quer te lembrar hoje, o seu florescimento não está condicionado ao ambiente, mas à presença dEle. Você crê nisso, igreja? Pode dar um glória a Deus aí, igreja? Pode dar um aleluia? Que o teu espírito possa se alegrar nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. O favor de Deus anula os ciclos de escassez e ativa um tempo de frutificação constante. Sabe o que é isso? É você não entender como aconteceu lá com Moisés, que o Senhor Deus falou: toca na pedra e sairá água. Deus vai falar: meu filho, põe as suas mãos e você vai ver o negócio andar, prosperar. A sua empresa, sabe, ser conhecido, o negócio vai começar a florescer. Você não vai entender, sabe por quê? Não é para entender, é para crer que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Vamos declarar isso. Eu sou plantado por Deus, e a minha colheita é sobrenatural. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. É sobrenatural a sua colheita, igreja, e você precisa acreditar, em nome de Jesus. Não tem nada a ver com o sistema, não tem nada a ver com a mídia, com rede social, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com Ele, em nome de Jesus. Nós precisamos entender, amado, você tem que entender, você é filho amado de Deus, você pode entender isso, que não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele, em nome de Jesus. Nós vamos viver isso, nós vamos viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Primeiro ponto diz assim: a anulação do ciclo natural pelo favor de Deus. Olha só mais esse tema, se você prestar atenção, esse tema já está falando tudo. Olha aí, ó, o que diz lá em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo. Para de olhar para esse mundo não tem nada a ver com você. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra. A palavra de Deus diz que nós somos estrangeiros. Oh, glória! Não, nosso lugar não é aqui, é lá com Ele, é na glória do Senhor, separadinho para Ele. Somos como estrangeiro nessa terra. E a palavra de Deus fala que a gente não tem que se acomodar. Nós não temos que nos conformar com estes séculos, mas nós temos que renovar e transformar a nossa mente, para que possamos sim viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, olha aí que fácil. O Senhor Deus está te dando a receita, as diretrizes, o passo a passo. Deus é bom demais. O favor de Deus quebra as limitações imposta pelas estações humanas. É favor, amado. Mas o que está acontecendo com o pastor Marcos? Favor. E a pastora? Favor. Pastora Luna? Favor. É favor. Nossa, de repente as coisas começaram a andar. As coisas na minha casa, o negócio começou a fluir. Os meus negócios. É favor. Sabe qual o problema? Nós, como filhos de Deus, ainda continuamos acreditando na mentira de Satanás, no que o Satanás fica falando aos nossos ouvidos. Você não está vendo aí o governo? Você não está vendo aí o Brasil? Você não está vendo aí esse povo do jeito que está? Isso aí não tem mais jeito não. Tem sim, porque eu sou diferenciado. Eu sou o filho amado. E o Senhor Deus vai me separar.
E esse ano eu vou viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Enquanto o mundo vive por calendários e previsões, o povo de Deus vive pela palavra de Deus, pela fé também, fé no Filho de Deus. Mas amado, olha, o que eu puder ajudar vocês a ser totalmente entronizado na palavra de Deus, tá remoendo, sabe, a palavra de Deus. Vai para a palavra, coma a palavra, rumine a palavra, acredite na palavra. Estamos debaixo da palavra do Senhor. Não deixe que o diabo fale o contrário disso, dizendo: seu marido não tem jeito, o seu filho já era. Quem já era é ele, Satanás. Não fala do futuro. Quando ele vier falar do seu passado, fala do futuro dele, que é no lago de fogo, de enxofre, debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Amados, eu quero que vocês entendam, vocês são filhos separados, ungidos, eleitos. Não deixa que o diabo fale o contrário disso, em nome de Jesus. Olha o que diz lá em Apocalipse 3:7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Esse é o nosso Deus, é Ele na direção de tudo. Olha que está falando e traduzindo esses versículos aqui, Apocalipse 3:7. Jesus está descrito como santo e verdadeiro. É aquele que possui a chave de Davi, que simboliza a autoridade suprema. Mas sabe o que é isso? A autoridade suprema. Não tem outro acima dele, é só ele, em nome de Jesus. A frase que diz assim: o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre, significa que ele tem o controle absoluto sobre as portas que dão acesso ao reino e às oportunidades. Ele tem a chave. Jesus tem a chave de Davi. Ele tem a chave de todos os reinos. É Ele que vai te dar, abrir muitas oportunidades. Creia, em nome de Jesus. Quando Deus decide abrir um tempo de florescimento na sua vida, nenhuma crise, estação ou diagnóstico pode impedir, né? Olha aí o nosso papai. Olha a resposta dele quando você fala: Abba, Pai. Olha a resposta dele. A nossa colheita não vem do solo, vem do céu. O favor é a lei superior que anula qualquer tipo de seca e escasseio. É assim que ele faz. O aperir de Deus é a abertura de portas que o homem não pode forçar, porque quem abre é Ele, é tudo Ele. Repita assim comigo: o meu florescimento não depende da estação, depende do favor do meu Deus. Eita Deus, aplauda ao Senhor. Você crê nisso, igreja? Eu quero ouvir glória a Deus, aleluia, muitas vezes. É o nosso Deus falando com você. É o nosso papai cuidando de você. Você tem noção disso? Rei dos reis, Senhor dos senhores, está anunciando as boas novas para o ano de 2020. Esse é o nosso Deus. Ponto 2. O segredo de estar plantado pelo Espírito. Olha que diz lá, Salmo de número 1:3. Pois será como a árvore plantado junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é para você, igreja. É Deus falando através desse salmo, é para você, meu filho. O segredo do florescimento contínuo é estar plantado no lugar certo. E qual que é esse lugar? É na presença de Deus, junto às águas do Espírito Santo. O ribeiro representa a fonte inesgotável da presença de Deus.
Sabe, eu lendo, meditando nessa palavra, Deus falou ao meu coração: serva minha, filha minha, esse ano de 2026 será o ano dos meus justos. E o justo viverá justo não pela sua justiça própria, mas porque Ele te justifica. E você vai viver a justificação do Deus vivo na sua vida. A fé é a fé que você tem no Filho de Deus. E todos aqueles que estiver amalgamados desse Deus viverá novidade de vida, em nome de Jesus. Enquanto o mundo seca, sem estar plantado na palavra que permanece verde, quem tem a raiz profunda na presença suporta qualquer seca. É Deus, igreja. Tenha raízes profundas na palavra do Senhor. E ainda que se houver seca ao teu redor, libera a palavra e ela floresce. O favor te ensina a cuidar das raízes. O que é cuidar das raízes? Raízes é intimidade com o seu Deus. É o seu dia a dia, é o seu devocional, é o seu bate-papo com Deus e abrir o seu coração. Ó, papai, tô sentindo assim, não tô legal. Fala com o seu pai. Essa intimidade faz você, sabe, ter as suas raízes ainda mais aprofundadas, mais intimidade. O Senhor vai falar e você vai ouvir a voz do Senhor. A intimidade, a obediência à sua palavra. Deus está dando a sua palavra para você. Através dessas palavras semeadas, Deus está preparando o caminho, porque Ele é o caminho. E através da palavra Ele está, sabe, dia após dia preparando esse caminho. Olha, filho, eu sou o caminho. Vai nesse caminho. Eu sou a verdade. Minha palavra é a verdade. Vai, acredita. Eu sou a fonte inesgotável de vida. Aleluia. Que você não venha ser apenas aparência, apenas galhos dessa árvore. Sabe, que de fato você tenha raízes profundas. Porque Deus conserva assim, Deus trata assim dos galhos, dos resultados, mas muito mais as suas raízes profundas em Deus. E você vai ver o resultado dessa árvore, em nome de Jesus. Deus quer te tornar uma árvore constante, que floresce em todas as estações, independente do que o mundo venha colocar. Em todas as estações, mesmo quando o ambiente é diverso. Mesmo que ao redor você comece a olhar e creia, profetize, libera a palavra e você vai ver o florescer de Deus, em nome de Jesus. Amém? Ponto 3. O desabrochar da promessa e a frutificação. Aleluia. Filipenses 1:1 diz assim: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados, essa palavra me impactou de Filipenses. Sabe quem estava liberando essa palavra? É o apóstolo Paulo. Ele estava preso, mas ele estava numa alegria. Sabe, ele fala, vamos nos alegrar. Paulo é um homem motivador nato. Ele naquela prisão, ele liberava e falava assim: amigos verdadeiros de Filipo, levante a sua cabeça, se enche de alegria. Não importa o que você está passando, não se preocupe, não fique ansiosos. E quando isso acontecer, vai para Deus. Mas se alegre no Senhor, porque a sua alegria está nele. Imagine, amado, o apóstolo Paulo preso, aqueles ao redor, os amigos, colaboradores que ele tinha ali em Filipe. Achou agora é o fim. O apóstolo Paulo está preso, como que nós vamos fazer? Mas sabe por que ele estava alegre? Porque ele estava vendo o resultado. Ele estava vendo o resultado do evangelho sendo expandido, do evangelho sendo anunciado através dos seus amigos, até mesmo na sua prisão. O apóstolo Paulo, ele fazia a diferença. E você,
no ano de 2026, fará a diferença onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Se alegre no Senhor, em todas as estações se alegre no Senhor, amém? Porque Deus não quer ver apenas resultado do seu esforço, mas principalmente o resultado dos seus frutos. De que forma você tem anunciado o Evangelho? De que forma você tem liberado o amor de Deus? Qual será o seu legado quando você não estiver mais aqui? Você tem passado o seu cajado, ainda que seja para o seu filho, para o seu neto, não importa. Um dia você não vai estar, mas ele vai ficar e vai continuar expandindo o Evangelho, em nome de Jesus. Construa o seu legado, em nome de Jesus, anuncie. Eu quero contar um testemunho. Foi algo sobrenatural, algo que realmente foi o próprio Deus que fez. Eu fui fazer um trabalho lá no presídio em Mariporã, Mirandópolis. Tá bem que a minha nora tá aqui. Mirandópolis, amados. O que é aquilo? Quando eu entrei naquele presídio de homens, deveria ter aproximadamente 250 homens naquele lugar. Fora os visitantes que estavam lá. E já haviam preparado o campo, porque eles ficaram sabendo que eu sou pastora, e lá também tem um pastor que conduz as orações lá, às vezes até 3 vezes ao dia. Ele ora, ele libera a palavra, coisa muito... Tratamento, amados, tratamento de Deus. Sabe? Aquela pessoa que fala, eu não tenho tempo para Deus. Aí Deus fala, peraí, vou arrumar um tempo. 250 homens, Deus arrumou um tempo para eles ouvirem a palavra de Deus. Amados, o que Deus fez naquele lugar, quando eu me levantei para pregar a palavra. E assim, eu fui para o pátio, onde quando é dia de visita, eles têm a liberação para o pátio fechado, né? Liberação para o pátio. E ali o pastor principal que conduzia tudo, o pastor Paulo, me chamou para conduzir aquela pregação naquele dia. Eu falei, Jesus, agora Deus... Vai na minha frente, Senhor. E lá é um lugar aberto, um lugar muito amplo. Eu falei, Senhor, eu quero cantar, eu quero louvar ao Senhor neste lugar. Mas se eu for fazer isso, a minha voz vai sumir. E eu preciso cantar um louvor que eles conheçam. Não adianta eu querer inventar moda aqui. E eu e Deus falando ali, eu e Jesus. Eu falei, é agora, Senhor. Aí fizeram uma roda, uma roda de homens. E eu falei para eles, olha, vamos trazer o céu para este lugar. Através do nosso louvor e nossa adoração, Deus vai tocar na vida de cada um. Você acredita? Amados, a gente via homens chorando. Eles se prostraram no momento do louvor. Eu falei, Senhor, é agora. Eu falei, vou dar só um solinho, porque senão eu não vou conseguir pregar. E eles vão falar, eles vão cantar, Senhor, eles precisam cantar esse louvor. Aí eu cantei, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. O resto, eles cantaram todo o louvor. Foi céu na terra naquele lugar. Deus se fez presente naquele lugar. Eles se ajoelharam, eles choraram, se arrependeram diante do Senhor. E é disso que eu estou falando. É de oportunidades que o Senhor Deus nos dá para a gente anunciar o favor, o amor de Deus na vida desses que um dia passou despercebido, mas que te leva a este lugar para lembrar, existe um Deus sobre este. E a palavra que Deus pediu para que eu liberasse, eu falei, não vai ser diferente daquilo que vocês oram todos os dias, mas Deus vai falar com uma outra revelação. E aí eu peguei a Bíblia, já estava com a Bíblia na mão, e liberei o Salmo de número 23, que dizia, o Senhor é o meu pastor e nada. Amado, foi tremendo que Deus falou, anunciou, tocou, transformou. E depois que eu saí de lá, aquela semana foi semana de muitas novidades, semanas de que Deus fez muitas coisas para vidas específicas naquele lugar. E eles falaram a respeito dessa adoração, desse momento. E foi algo assim tremendo. E não vai ser diferente conosco. No ano de 2026, o Senhor vai te usar em todos os lugares. Se prepare para anunciar o favor, para anunciar a graça de Deus. Porque as pessoas vão olhar para você e vai ver luz em você.
vão olhar para você e vai ver algo novo, algo diferente em você. E você vai falar, não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com aquele que eu sirvo, com o meu Deus que me ama. E você vai falar desse amor, em nome de Jesus. Deus não quer só esforço, Ele quer resultados e fruto que glorifique o nome dEle. Paulo falou aos Filipenses, mas em João 15, Jesus falou aos seus discípulos, não te chamo mais de servos, mas sim de amigos. Olha o que diz em João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem. Amado, quando você pega a palavra e começa a ler, foi no momento em que o próprio Jesus estava ali se despedindo também dos seus discípulos. E Ele falava e Ele anunciava a eles, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muito fruto. Olha Deus falando com a sua igreja agora. Permaneça firme em nome de Jesus. O favor não apenas faz você florescer, mas garante que o fruto permaneça. E quando você floresce no tempo de Deus, a frutificação é inevitável. Não duvide, você está no tempo de Deus. Aleluia, acredite. Ponto 4 diz assim, a colheita sobrenatural na estação de crise. Gênesis 26:12 diz assim, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Você crê que isso vai acontecer com você? Você acredita? Amém? Acredite, porque vai ser assim com você. Isaque plantou em tempo de crise e colheu em abundância. Amado, como nós, mais um testemunho aqui. Na época da pandemia, portas fechadas. Igreja teve que fechar porta, comércio fechou porta, escola fechou as portas. Eu falei, Senhor, e agora? Ai, Senhor, e agora? E eu fui para a presença do Senhor. E o Senhor nos deu a mim e deu ao meu marido. Eu vou fazer você florescer em tempo de... Amado, como eu amo esse Deus. Foi no tempo que eu e meu marido mais prosperamos. Foi na época da pandemia. Nós pagamos uma casa, quitamos um carro, reformamos a nossa igreja, colocamos o do melhor aqui que tem até hoje, sabe? Através da empresa que o Senhor Deus escancarou as portas da nossa empresa Hadash. Foi conhecida por muitas pessoas na pandemia. E foi a época que a gente mais prosperou. Guardamos dinheiro e Deus nos preparou para irmos para os Estados Unidos. Eu não sabia, ele também não tinha certeza. Mas era Deus trabalhando, era Deus no controle. Era Deus florescendo em tempo de crise. Não duvide do teu Deus. Não duvide do seu Pai. Às vezes está demorando, mas saiba, nosso Deus não se atrasa. Tudo é no tempo dele. E quando as coisas acontecem no tempo do Senhor, é para permanecer para sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso é florescer no impossível. É a marca de quem vive sob o favor de Deus. Nós vivemos o favor de Deus, aleluia. O maior testemunho de colheita, Isaque semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Sabe o que aconteceu com Isaque aqui? Isaque estava em terras de filisteus e ele começou a prosperar em terra estranha, mas o favor estava sobre a vida de Isaque. E ele já tinha cavado 3 poços, o suficiente para poder sustentar toda a sua geração. Mas o que acontece quando as pessoas começam a prosperar? Aí vem quem? Sambalate e Tobias, os invejosos. Os filisteus vieram com 2 pés para cima de Isaque e ordenou que ele saísse daquela terra, porque ele estava consumindo algo que não era dele.
Mentira de Satanás. E sabe o que aconteceu com Isaac? Isaac foi embora. E o que é mais lindo em Isaac? Com o coração limpo e leve, porque ele sabia que aonde ele colocasse a planta dos seus pés, novos poços se abririam. E tudo isso que aconteceu com Isaac foi para a glória de Deus. Então foi Isaac para uma terra no qual Deus mandou e falou: me siga, Isaac, esteja aqui perto de mim. E ele seguiu em frente, sem amargura no coração, sem peso, sem murmúrias. Uma coisa que nós como filhos temos que vigiar. Às vezes as coisas acontecem, isso não quer dizer que você tem que murmurar. Isso não quer dizer que Deus te esqueceu. Isso não quer dizer, Deus está no controle, Ele vai permanecer. Calma, é Deus te ensinando. E ele foi para essa terra com toda a sua geração, e que não era pouco. E ele chegou ao lugar onde Deus separou para ele. E ali ele levantou um altar e adorou ao Senhor. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte tinha mais poços d'água. E mais uma vez Isaac prosperou. Isso é favor, igreja. Favor de Deus na minha e na sua vida. É dessa forma que Deus vai atuar no ano de 2026. Amém? E aqueles que se levantaram contra Isaac, que apontaram, foram até Isaac para reconhecer que Deus era na vida dele. E sabe o que Isaac fez? Preparou uma mesa diante dos seus inimigos e glorificou ao Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Esse é o nosso Deus. Amém. Que você possa se guardar nos seus pensamentos, nas suas palavras. Vai para Deus. Estreitou, vai para Deus. Em nome de Jesus. Deus está dizendo: eu posso te fazer florescer mesmo em meio à escassez. O favor anula o diagnóstico de seca, transforma desertos em campos férteis e te faz prosperar onde ninguém espera resultado. Acredita! Sabe qual que é a palavra de Deus? Ele nos ensina que se tem algum esforço que nós como filhos temos que fazer, é descansar no Senhor. Difícil, né? No tempo que todo mundo está aparecendo ligado no 360. Quer que as coisas aconteçam rapidamente. Então não é à toa que está escrito: se esforce. Se esforce em descansar. Acredite, descanse. E você vai ver o que Deus vai fazer. A sua colheita não depende do solo, depende do seu semeador. O favor é um multiplicador que transforma pequenas sementes em grandes testemunhos. Nós iremos florescer em todas as estações. Amém? Você acredita nisso? Aleluia, aleluia. O mês de abril é o mês de florescimento e o Espírito Santo quer te lembrar. Repita assim comigo: quem está plantado em Deus floresce em qualquer estação. O favor de Deus está te estabelecendo num novo tempo de frutificação em abundância, em nome de Jesus. Isaías 58:11 diz assim: e o Senhor ouve. Faz. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Quer mais? Vocês querem mais, igreja? Esse é o nosso Deus. Você será como um jardim regado pelo Espírito Santo de Deus. Faz assim, igreja, bate no seu peito. Fala assim: eu serei como um jardim regado pelo Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Levante a sua mão e diga assim: eu floresço em todas as estações, porque o favor de Deus me sustenta. Aleluia. Feche os teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Fique de pé, igreja.